basicamente o erro do modelo e o próprio parâmetro atualizado, né, o parâmetro mínimo atualizado do PCC, já chegariam ali no limite do alvo. Né? Bom, isso aqui, continuando o estudo, a contribuição do professor Cainho, né, Silvânia, a gente tem aqui várias possibilidades, várias hipóteses, né, de elevação, né, inclusive considerando os estudos mais recentes e as possibilidades de maior risco, né, as mais pessimistas, vamos chamar assim. Tá? Então, em azul turquesa, a gente tem a área conforme inundado na hipótese da APA modelo. E a gente vê aqui, ó, que rodando na hipótese da APA modelo, praticamente, ele já vem aqui atrás da área que eles lembram daquele artefato que a gente viu aqui, e a inundação parada aqui, ele já rodou, já está aqui atrás, no limite do alvo. Tá? A modelo é 30 centímetros, só para você... 31 centímetros. 31 centímetros de elevação. 35 centímetros de elevação no nível do mar nos próximos, sei lá... Jamel, o Marandia falou que, pelo estudo da prefeitura, esse 31 centímetros, dentro dessa catástrofe de cultura que possa ocorrer a cada 100 anos, subiria no máximo a 32 centímetros. O que, por isso, não valeria fazer um trabalho de prevenção. Eu gostaria que fosse, porque eu sou morador da região. Mas não é fato. A gente está falando... Isso, exatamente. A gente está falando de uma coisa que é o seguinte, como a gente vê, o próprio erro do modelo já é maior do que essa diferença de 10 ou 20 ou 30 centímetros. Ou seja, se a gente está tratando de risco, a gente deveria aplicar o erro inteiro do modelo, né, às condições de risco. Não foram aplicadas. O modelo está sendo tratado como se fosse a verdade absoluta, né, sem erro. Ok? Então a gente teria que jogar o quê? Mais 20 centímetros, mais 30 centímetros aí para incluir no modelo de risco o erro do próprio modelo de terreno. Jamel, só completando uma coisa importante. O painel de mudança climática, ele projeta uma faixa de variação. A base da faixa de variação é o cenário mais otimista, quer dizer, aquele menos catastrófico de 30. O pior cenário que ele projeta é uma elevação até 60. Então, você não pode pegar a base para usar no planejamento urbano, porque o teu risco aí está trabalhando com um risco enorme. Ninguém faz isso. Você admitir que é um meio termo ali, até está melhor. Agora, você ir na base, não. Aqui é o mais arriscado, é o mais otimista, é o de maior possibilidade de haver. Todo mundo que trabalha com risco não pode ser otimista. É, claro. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Fazia parte da lagoa. Chegava até a beirada, exatamente. Chegava até a beirada do bombeiro, exatamente. Então a gente vê, tá aqui o corpo de bombeiro está aqui, ó. E a lagoa, quando ela recupera as alturas e as faixas de risco diferentes, elas vão lá de novo no corpo de bombeiro. Se a gente considerar os cenários mais pessimistas aqui, o IPCC, em 100 anos a gente vai ter que estar, em menos de 100 anos, a gente vai ter que estar desocupando essas áreas da cidade. Não, esse pessoal que Ou seja, a despesa de... Os prédios todos estão sendo construídos na beira da lagoa. Estão legais, o sol avançando na lagoa. Como é que está essa situação? Quais prédios que ele está falando? Todos os prédios. Que já foram autorizados. Olha só. Não, olha só. Os que estão ocupando terreno, solo hidromórfico, é o nome desse tipo de solo aí, que não se ocupa em lugar nenhum do mundo. E se ocupou, em alguns lugares, se ocupou com esse solo hidromórfico. Sabe qual é o resultado? A prefeitura, nós vamos gastar 35 milhões de reais em obra de drenagem. Venderam-se, os lotes foram embora e ficou a conta para a gente pagar. É o melhor negócio do mundo, é construir um solo hidromórfico. Vamos lá. Só para me terminar. Como vão ficar as pessoas que compraram os lotes? Aí é pergunta para a prefeitura. Pergunta para a prefeitura. Pergunta para a prefeitura. Não, pergunta a ele. Não. A lagoa para sempre não
não é capaz de responder. Continua aí, Jamel. Continua aí, Fala aí, Jamel. Olha só, pessoal, meu querido, as suas perguntas, elas procedem. Só vou pedir uma coisa para o senhor, tá? A gente está terminando e algumas perguntas não somos nós do movimento que vamos poder responder. Mas então eu vou pedir para essa questão ser colocada ao final, porque essa questão que o senhor coloca, ela é importantíssima, porque ela vai desencadear, inclusive, esse diálogo agora entre poder público, tá? Inclusive eu sei que tem representantes aqui do gabinete do prefeito, eu acho ótimo, tá? E a vereança. Então é uma coisa boa, sua pergunta é perfeita, meu amigo. Querido, só vou pedir só mais 5 minutos, tá bom? Não, mas tudo bem, nós estamos há anos nessa luta. 40 anos. Numa boa, querido. Vamos lá. Então, conclusões. Vai ser rápido agora. Então, as questões de prudência, né? A gente precisa aqui ter prudência técnica, jurídica e administrativa para tratar essa questão, tá? Ninguém aqui é dono da verdade, a gente está aqui justamente com os vereadores, né, e com a sociedade para discutir e chegar em algum ponto em que a sociedade trate prudentemente as questões de ocupação urbana da cidade. Tá? Bom, impactos socioeconômicos negativos aí. A gente falou os impactos ambientais são óbvios, né? Não vou nem me ater a eles, né? A gente tem a possibilidade, prevendo, assim, considerando que a hipótese da Secretaria de Urbanismo do parque fosse aceita, aquele limite, e considerando que o restante fora do limite fosse ocupado, né, por edificações como estão previstas no PUR, né, no Plano Urbanístico Regional, a gente poderia ter um aumento de 346% na população de Camboinhas, tá? Ou seja, a gente falou no plano diretor 44 mil pessoas a mais no município de Niterói ao longo de não sei quantos anos, tá? Só que nesse empreendimento a gente chega a 16 mil pessoas, quase metade, perto da metade do que está se prevendo no plano diretor para os próximos anos, né? Então o Niterói toda vai ter que congelar o resto para poder crescer essa área, né, praticamente. Tá? Bom, sobrecarga de serviços públicos, a Kátia vai falar um pouco disso também, na questão de abastecimento de água. Toda a região leste fluminense já está no limite, no gargalo do abastecimento de água para saneamento, água servida em casa. Tá? Então já é uma condição de risco continuar incrementando a densidade populacional nessas áreas. Tá? Atração de novos empregados sem o devido projeto habitacional para baixa renda. Né? A gente pensa só num projeto assimétrico, né, de moradia para alta renda e não tem a contrapartida de moradia de baixa renda. Então você cria um vetor de favelização, um vetor de ocupação, incremento nas ocupações subnormais. Tá? Você tem novos problemas na drenagem urbana, que já é enorme lá, já se gastou milhões em Santo Antônio, a gente viu naquele mapa aqui atrás, ó. Santo Antônio está escondidinho aqui, mas está alagado lá atrás, tá? Ele alaga lá por trás do Morro da Peça, através da Lagoa de Piratininga. Nesses cenários aí, no cenário amarelo, esse cenário amarelo, porque o mapa foi cortado, ele pega Santo Antônio. Ou seja, Santo Antônio vai, ao contrário, assim como Santos, vai minar a água, vai sair água pela rede pluvial para dentro das casas. Tá? Então é difícil drenar essas áreas, não dá para drenar, não dá para botar uma bomba elevatória, né, jogando acima do mar. Você vai ter que criar umas cisternas muito grandes acima do mar. Bom, novos problemas de drenagem, né? E essa questão que o Paulo colocou, né, a questão de privatizar o lucro, né, e socializar o prejuízo. Porque, na verdade, quando dá problema, quem paga é a população. Quem tem que pagar a obra de drenagem é a população, né? Por exemplo, só o primeiro ciclo de obras de drenagem de Santo Antônio, não estou nem falando da etapa do Jorge Roberto Silveira, estou falando da etapa agora já no governo Rodrigo Neves, tá? Em torno de 27 milhões aí, pouco, tá? Consumiram 6 anos do IPTU potencial dessa área, tá? Se a gente pegar o IPTU potencial dessa área, são 6 anos de IPTU só para pagar uma obra de drenagem que não funcionou e vai ter que ser refeita agora. Você calculou de 27 milhões.
Mas parece que já teve o dobro disso de Sim, investimento e prevê mais 30. São 180 milhões previstos só então, para são décadas de IPTU de um empreendimento. Então, falar, não, a cidade precisa de arrecadação. Isso é uma falsa arrecadação. Né? Na verdade, isso aí não cria arrecadação, cria déficit. Tá? Bom, então está lá o limite, né? Ou seja, por que a gente falou que todo o estudo da SMU leva a uma conclusão que não é a conclusão que é apresentada? Porque, na verdade, se a gente for utilizar todo o embasamento que eles fizeram, a gente teria uma análise de risco chegando até o limite do Álveo, né? O limite de cheia histórico da lagoa, que passa mais ou menos por aqui. Tá? Toda essa área aqui jamais poderia ser cogitada nesse estudo e ser ocupada. Tá? Sob um risco enorme da gente pagar enormes prejuízos aí para a sociedade. Ficou claro ali, Jamel. Então a parte que está de amarelo aí ficou de fora do parque. Isso aqui ficaria de fora do parque. A linha amarela é a proposta, é o limite do parque. Isso, o limite do secretário aqui, secretário Barandiero, isso, do parque municipal. Isso aqui é o limite da cheia histórica da lagoa, do Álveo, né, daquele... Não é o limite do parque, aqui. Então, não, mas o limite que o secretário Giovanni está propondo é aquele amarelinho. Está aqui no verde. É o verde aqui da lagoa e mais o amarelo por dentro. Exatamente. Ou seja, então é uma imprudência ocupar essa área toda. Né? Na frente marítima não há argumentos para deixar edificável esse terreno arqueológico. E você pode falar um pouco mais disso. Tá? Jamel, você tem alguma que mostra a faixa marginal de proteção aí, que ficou de fora? Também da proposta da Secretaria? Aqui. Podia mostrar isso aí também. Esse limite externo aqui, que é o limite da linha da comissão, né? A linha que está em estudo aí para o TAC, o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, ela pega aqui essa área do lado, ela pega até um pouco fora, mas você vê que ela pega bem na direção da área de inundação. Isso tudo é faixa marginal de proteção hoje. Marginal de proteção. Legalmente, pelo decreto de 2010. 2010 e 2011. Jamel, quanto Santo Antônio cabe nesses bairros que estão dentro da área que inundava da lagoa? Que são os Santo Antônio 3 e 4, do outro lado. Do outro lado aí. Direita. À direita. À direita. Não. Para lá. Tá com a Aí, ó. Tudo isso aí vai ter que ser fazer a mesma coisa que o Santo Antônio. É inevitável. Inevitável. Sim. Quando você agride a natureza, você tem com obras de engenharia compensar. É essa a discussão. O problema é que a agressão que o homem faz para ocupar, você só vai ver o resultado um montão de tempo depois. É outro prefeito, outra Câmara de Vereadores, que são os nossos netos e bisnetos. Essa é a discussão. Por isso está falando aqui com o presidente Bagueira. A nossa tarefa vai ser muito complicada. Fazer uma análise, e nós não somos especialistas nisso, nós temos uma visão política, temos que tratar politicamente, mas na avaliação dos dois estudos que são flagrantemente, em alguns pontos, antagônicos em relação à conclusão. E quando o Jamel diz que as premissas utilizadas pelo estudo da própria SMU não poderiam chegar à conclusão do contorno que está sendo apresentado, mais do que nunca eu quero, na minha mão, aqueles contornos que constaram na apresentação, para a gente poder cotejar. E depois nós vamos resolver entre nós de que maneira a gente lida com essas contradições que estão apresentadas. Eu não vou fazer curso de geologia, nem de botânica, nem de biologia. Eu estudei muito na vida. Agora, a gente vai ter que encontrar uma maneira adequadamente política significa o interesse da cidade e não da nossa geração, para a gente ver o que a gente autoriza ou não. Porque depois ficar pagando prejuízo... Niterói Sustentável pegou 100 milhões de dólares, autorizado pela prefeitura. Isso, em boa parte, é para resolver os problemas que estão sendo apontados aqui e que acontecerão daqui a 30 anos. Vereador, se o Jamel terminar, vereador. Bom, então a gente falou da prudência técnica ali, vamos para o aspecto jurídico. No aspecto jurídico, a Secretaria de Meio Ambiente da cidade já fez um excelente trabalho ali, já fez uma análise da legislação. Esse mapa aqui, eu acredito que tenha chegado também aqui os senhores vereadores, né?
que embasou a APP que foi referendada pelo comando, tá? A área de preservação permanente referendada pelo comando, que é um colegiado deliberativo, né? Como o Paulo falou. Então a gente tem aqui, se a gente for analisar toda aquela questão da prudência técnica, esse limite aqui envolve bem mais as áreas com risco de inundação. Tá? O limite verde é a APP, né? Esse limite verde seria a APP. Eu queria falar um pouco do estudo, Gabriel, e com base em que chegou-se a essa conclusão? Ele leva em conta toda a legislação que incide, né? Grande parte, na verdade, nem leva toda, tem mais legislação ainda. Tá? Mas, eu digo assim, leva a legislação objetiva. E tem legislação também que não é, por exemplo, a Constituição, o Código Florestal, falando da vegetação. Tá? Essa aqui é a legislação objetiva, ou seja, já tem limite demarcado. Tá? Então, levou em conta o Parque Estadual da Serra do Tiririca, levou em conta a faixa marginal de proteção, tá? Levou em conta a questão do próprio bosque lagunar, que já existe, né, em forma de decreto em certas áreas. Então, e aqui eu não consigo ler o resto. Mas, a sustentação do Barão de que, independente do que seja resolvido, a faixa marginal de proteção é a legislação estadual que será respeitada de qualquer maneira. Sim, sim. Isso aí, tudo bem. Isso aí é prudente, claro, é prudente. E ele, como gestor público, obviamente ele não vai falar o contrário. Mas ele não espelha isso em mapa, né? Ele não espelha isso. Ele vai trabalhar o arrepio. Não, sim. Ele tem que espelhar isso em mapa. Falar, a gente não pode ficar de falar. Mas então, ele sustenta que essa legislação, ele não tem autonomia para seja aumentar ou diminuir, que ela é válida independente de qualquer coisa. Por isso que eu fiz a pergunta para saber se isso. Mas por que não inclui no mapa? Ele respondeu. Se tem uma legislação que proteja, por que a prefeitura não assumiu isso como parte do mapa? Seria mais prudente juridicamente. Se assumiu todo o resto, é só aquela parte que não assumiu. Só aquele pedacinho que não assumiu. Bom, e na questão administrativa, só para finalizar aqui, né? Ou para praticamente finalizar. Bom, uma questão é evitar, na proposição que foi de emenda para o plano diretor, né, da Secretaria de Urbanismo, existe um certo casuísmo, né, em considerar diferentemente a parte norte da lagoa e a parte voltada para Camboinhas da lagoa. Então, as duas partes são brejo da mesma forma, são o mesmo terreno hidromórfico, né, e são tratadas de forma diferente. Uma parte é potencialmente edificável e outra parte não é. Né, não faz muito sentido isso. Tá? Então, toda a orla, na verdade, que tem as mesmas condições ambientais, deveria estar sob a mesma. E o que passou no estudo da FGV e passou pelas audiências públicas, né, trouxe isso na forma do Parque Estadual da Serra do Tiririca, visível no ordenamento do plano diretor. O limite de proteção proposto pelo município deve ser a área de preservação permanente. Por quê? Não adianta, hoje existe o Parque Estadual da Serra do Tiririca no local. Você criar outro parque municipal vai criar um imbróglio, né? A gente está criando um imbróglio administrativo, em vez de estar criando uma solução administrativa. Então é fundamental que isso venha na forma de uma APP e não de um parque, porque cachorro que tem dois donos morre de fome. Imagina um parque, um território que está sob dois parques, né? Um estadual, gestão municipal, quem toma conta daquilo? Ninguém. Se é difícil que o Estado tome, é difícil que o município tome, com dois tomando, a gente vai ficar... as estradas de limite entre São Gonçalo e Niterói, né? Exatamente. Ficam no limbo. Fica no limbo, faz aqui, puxadinho ali. Então, a solução da APP, né, pode ser o limite que for, limite discutido, mas a forma jurídica não seria um parque, seria uma área permanente. E de que forma? Né? Por força da legislação que já existe. A legislação já existe. O município não precisa inovar em nada, criar uma nova lei ou fazer nada de diferente. Ele vai reconhecer a legislação que já existe.